Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos continuar com nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, passando pelas perguntas 176 a 200. Neste trecho, exploraremos a pluralidade dos mundos habitados e o processo de reencarnação em diferentes esferas, temas que ampliam ainda mais nossa compreensão do universo espiritual. Se você busca expandir seu entendimento sobre esses assuntos fascinantes, fique conosco até o final. Agora, vamos começar! Pergunta 176. Os espíritos podem reencarnar em corpos de animais? Resposta: não. A reencarnação dos espíritos não retrocede, ou seja, um espírito que já alcançou o estado humano não reencarna em corpos de animais. A evolução espiritual é progressiva. O espírito que atingiu a fase humana não retorna a estados inferiores de vida, como o reino animal, porque isso seria contrário às leis de progresso espiritual. Pergunta 177. Pode o espírito que animava um corpo de animal reencarnar em um corpo humano? Resposta: sim, mas essa transição é gradual e feita em muitos estágios. Os espíritos que animam animais estão em uma fase primária de desenvolvimento, que pode evoluir, através de várias fases, até atingir a condição de espírito humano. Essa transição ocorre lentamente, ao longo de muitas etapas evolutivas. Pergunta 178. Os espíritos que habitam corpos de animais conservam sua individualidade após a morte do animal? Resposta: não. Após a morte do animal, o princípio inteligente que o animava entra em um estado de latência até ser utilizado em uma nova forma. O princípio inteligente que anima os animais não tem a autoconsciência de um espírito humano e, portanto, não mantém uma individualidade definida após a morte. Pergunta 179. O princípio inteligente dos animais segue o caminho do progresso? Resposta: sim. O princípio inteligente dos animais evolui através das diferentes formas de vida até atingir o estado humano. Os animais também estão em um processo de evolução, e o princípio inteligente neles desenvolve-se lentamente ao longo de suas muitas encarnações, até chegar ao estágio de espírito humano. Pergunta 180. A alma do homem, após a morte, pode animar corpos de seres inferiores, animais, plantas, etc. Resposta: não. O homem não regride a formas inferiores. A alma humana, após atingir certo grau de desenvolvimento, não retrocede para formas inferiores. O progresso é uma lei natural e irreversível. Pergunta 181. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim, todos os mundos são habitados, mas as condições de vida variam conforme o grau de evolução dos espíritos que ali habitam. A pluralidade dos mundos habitados é uma das leis do universo, onde os espíritos habitam diferentes esferas de acordo com seu nível de progresso. Os mundos podem ser mais ou menos materiais, conforme o estágio evolutivo dos seus habitantes. Pergunta 182. A constituição física dos diferentes mundos é a mesma? Resposta: não. A constituição física dos mundos varia conforme o seu grau de evolução. Mundos mais materiais, como a Terra, têm condições físicas densas, enquanto mundos mais evoluídos têm uma matéria mais etérea e sutil, adequada aos espíritos mais elevados que ali habitam. Pergunta 183. Os espíritos encarnam em mundos apropriados ao seu grau de evolução? Resposta: sim. Os espíritos encarnam em mundos que correspondem ao seu nível de progresso moral e intelectual. Os espíritos reencarnam em mundos que lhes proporcionam as provas e experiências adequadas ao seu estágio evolutivo, permitindo que continuem progredindo. Pergunta 184. Existe uma hierarquia entre os mundos? Resposta: sim. Há mundos inferiores, como a Terra, e mundos superiores, onde habitam espíritos mais evoluídos. Os mundos se classificam de acordo com o grau de moralidade e inteligência dos seus habitantes. Em mundos superiores, a matéria é mais sutil, e as dificuldades e sofrimentos são muito menores. Pergunta 185. Os espíritos podem mudar de mundo de uma encarnação para outra?
Resposta: sim, os espíritos podem reencarnar em diferentes mundos, conforme seu progresso. Quando um espírito alcança um certo nível de evolução, pode ser chamado a reencarnar em mundos mais avançados, apropriados ao seu progresso espiritual. Pergunta 186. Os espíritos de outros mundos vêm à Terra? Resposta: sim, espíritos superiores podem visitar a Terra, para missões ou aprendizado. Espíritos evoluídos de outros mundos podem vir à Terra com a finalidade de ajudar na sua evolução ou passar por provas necessárias ao seu progresso. Pergunta 187. A Terra é um mundo inferior ou superior? Resposta: a Terra é um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo intermediário no processo de evolução. Na Terra, os espíritos ainda estão expiando suas faltas e passando por provas que os ajudam a progredir moral e intelectualmente. Comparada a outros mundos, a Terra ainda está em um estágio evolutivo inferior. Pergunta 188. Existem mundos onde os espíritos não sofrem? Resposta: sim, existem mundos onde os espíritos, já muito evoluídos, não experimentam sofrimento. Nos mundos superiores, a matéria é menos densa e o sofrimento não existe, pois os espíritos são mais purificados e já venceram suas imperfeições morais. Pergunta 189. Os espíritos se reúnem por afinidades nos mundos espirituais? Resposta: sim, nos mundos espirituais, os espíritos se agrupam por afinidade de pensamentos e evolução. Nos planos espirituais, os espíritos se aproximam daqueles que têm afinidades morais e intelectuais, criando laços de cooperação e aprendizado mútuo. Pergunta 190. Os espíritos que reencarnam em mundos superiores mantêm laços com os que ficaram em mundos inferiores? Resposta: sim, os espíritos mais evoluídos podem auxiliar os que estão em mundos inferiores. O amor e o desejo de ajudar são características dos espíritos evoluídos, e eles frequentemente auxiliam aqueles que ainda estão em fases mais primitivas de evolução. Pergunta 191. Existe uma relação entre a evolução dos mundos e dos espíritos? Resposta: sim, à medida que os espíritos evoluem, também os mundos que habitam progridem. Os mundos evoluem ao longo do tempo, à medida que seus habitantes progridem espiritualmente. O progresso é contínuo tanto para os espíritos quanto para os mundos que eles habitam. Pergunta 192. Os mundos evoluem de forma permanente? Resposta: sim, os mundos progridem continuamente, assim como os espíritos que os habitam. A evolução é uma lei universal, e tanto os espíritos quanto os mundos que eles habitam estão em constante progresso. Pergunta 193. Os espíritos que habitam mundos superiores podem retroceder a mundos inferiores? Resposta: não. Uma vez que o espírito progride, ele não retrocede. O progresso espiritual é irreversível. Um espírito que alcança um mundo superior não retorna a mundos inferiores, exceto em casos de missões voluntárias. Pergunta 194. A pluralidade dos mundos habitados é uma doutrina aceita por todas as religiões? Resposta: não. Essa doutrina é mais compreendida em sistemas espiritualistas, mas não é unanimidade entre as religiões. A pluralidade dos mundos habitados é uma ideia amplamente aceita no Espiritismo, mas não é reconhecida por todas as tradições religiosas. Contudo, cientificamente, o universo é vasto e cheio de possibilidades. Pergunta 195. Os espíritos podem escolher o mundo onde vão reencarnar? Resposta: sim, os espíritos podem influenciar essa escolha, dependendo de seu grau de evolução e das provas que devem enfrentar. Com o auxílio de espíritos superiores, o espírito participa da escolha do mundo e das circunstâncias mais adequadas ao seu progresso. Pergunta 196. Existem espíritos que nunca encarnaram em mundos materiais? Resposta: sim, existem espíritos que nunca precisaram encarnar em mundos materiais, por já serem muito evoluídos. Esses espíritos elevados cumprem missões de orientação e assistência aos outros espíritos em evolução, sem passar pelas provas da matéria. Pergunta 197. Há mundos onde a matéria é completamente diferente da nossa?
Resposta: sim, em mundos superiores, a matéria é mais sutil e etérea do que a da Terra. Em mundos superiores, a densidade da matéria é muito menor, o que proporciona condições de vida muito diferentes das que conhecemos. Pergunta 198. Nos mundos superiores, o homem tem forma semelhante à que temos na Terra? Resposta: sim, mas a forma é mais aperfeiçoada e idealizada. Em mundos superiores, a forma humana é semelhante, mas mais bela e sutil, refletindo a maior evolução moral e espiritual dos habitantes. Pergunta 199. A morte nos mundos superiores é semelhante à da Terra? Resposta: não. A morte nos mundos superiores não é dolorosa e é um processo tranquilo. Em mundos mais evoluídos, a transição entre a vida corporal e espiritual é suave e sem sofrimento, refletindo o maior progresso espiritual dos habitantes. Pergunta 200. Os espíritos que habitam mundos superiores têm consciência completa de sua natureza espiritual? Resposta: sim, eles têm uma compreensão mais clara de sua condição espiritual. Nos mundos superiores, os espíritos têm um entendimento profundo da vida espiritual e do propósito de sua existência, o que os leva a viver em harmonia com as leis divinas. E assim concluímos mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje exploramos as perguntas de 176 a 200, onde abordamos a pluralidade dos mundos habitados e evolução dos espíritos em diferentes esferas. Se essas informações trouxeram luz ao seu entendimento, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz e a luz estejam sempre em seu caminho.